Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós nos apresentamos diante de Ti com assombro, diante do Teu poder, da Tua glória, de quem o Senhor é. E suplicamos que o Senhor estenda o Seu braço sobre nós e nos abençoe mais uma vez nessa noite, nos dando a sabedoria do Teu Espírito na compreensão da Tua palavra. E que tudo seja para a Tua glória. No nome precioso de Jesus. Amém. O assunto dessa noite é o evangelismo. O título é Evangelização Simples e Eficaz. Todos nós que somos cristãos conhecemos o chamado de Jesus para que nós, como crentes, fôssemos ao mundo e anunciássemos as boas novas do Evangelho. Jesus nos ordenou e disse que todos nós que o conhecemos deveríamos compartilhar o seu projeto de salvação para as pessoas que se encontrarem conosco à nossa volta, na nossa vida. E é isso que é a evangelização. A evangelização, todos nós sabemos, é compartilhar as boas novas, o projeto de Deus para o ser humano, o projeto de Deus para as pessoas. As crianças, elas traduzem a evangelização de maneira muito simples e prática. As crianças dizem que evangelizar é falar de Jesus para o amigo. E é isso, falar de Jesus para o amigo. Nós conhecemos também a palavra de Deus quando diz que se alguém vai ser salvo, vai ser salvo porque ouviu a mensagem do Evangelho. Então nós sabemos que a salvação, na escolha soberana de Deus, vai se processar pelo anúncio. Os salvos anunciarão e os não salvos poderão aceitar. E quando os salvos não anunciam, os que não são salvos não ouvem. E então não se convertem e não encontram o Salvador e Redentor Jesus Cristo. Todos nós sabemos que a palavra de Deus diz que é uma obrigação evangelizar. Todos nós que conhecemos a Jesus sabemos que essa obrigação é de todos os crentes. Mas é muito triste observar que nós temos fracassado nessa tarefa. Muitos de nós têm fracassado nessa tarefa. Muitos de nós não têm levado a mensagem de Cristo para frente, para as pessoas que estão à nossa volta. E é curioso observar que quando buscamos os motivos para não falarmos do Evangelho de Cristo para as pessoas, muitas são as conversas e as desculpas ou os motivos, e um deles é, as pessoas dizem, eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer, eu não sei explicar essa obra de salvação, esse Jesus. O que eu digo? O que é evangelizar? Meu irmão, deixe-me dizer que evangelizar é uma coisa muito fácil. Só depende de duas coisas. Você precisa ter duas disposições para evangelizar. É muito fácil. Para evangelizar, você só precisa ter vontade e ter coragem. Mas eu preciso lhe dizer que, por outro lado, é muito difícil evangelizar. Muito desafiador, porque para evangelizar, você precisa ter vontade e precisa ter coragem. E nem sempre nós temos vontade, nem sempre nós temos coragem. Nessa noite, eu quero compartilhar o ensino da palavra de Deus sobre como evangelizar. O que dizer para as pessoas? O que dizer para os seus professores, para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus vizinhos? O que falar? Qual é o modo mais simples e eficaz de cumprir a tarefa de um servo de Deus, que é proclamar as boas novas da salvação? Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 16. E eu peço para você manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar juntos por versículos da palavra de Deus e eu quero que você confira o ensino na palavra de Deus. E se certifique-se de que esse ensino realmente é da palavra de Deus. E se ele for, e ele é,
que Ele mova a mim e a você rumo a uma prática de evangelismo mais efetiva e eficaz. Atos, capítulo 17, verso 16, fique aberto aí. Atos, o contexto do apóstolo Paulo, neste momento aqui, na cidade de Atenas, uma cidade de pessoas muito entendidas, inteligentes e sábias, a cidade dos filósofos. Paulo está fugido de uma perseguição, e nesse momento ele está na cidade de Atenas de passagem, esperando os companheiros de viagem chegarem para que eles vão e continuem a tarefa de falar do Evangelho de Cristo em outras cidades. Mas algo acontece com esta passagem de Paulo em Atenas que o leva a proclamar o Evangelho ali. E o método dele na cidade de Atenas é a proposição dessa noite para que seja o seu método simples e eficaz de evangelização. Tudo começa no verso 16. Veja aí. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que na cidade estava cheia de ídolos. A cidade estava cheia de ídolos. O verso 16 nos mostra Paulo andando por uma cidade considerada uma cidade sábia, mas observando a religiosidade pagã daquela cidade, observando o quanto aquelas pessoas estavam perdidas, longe de Deus, condenadas, sem noção sobre a verdade. E ao invés de apenas passar por ali, virar as costas, o texto diz que ele ficou indignado. Ele se importou. Ele não aceitou aquela situação. Aquilo incomodou o apóstolo Paulo. E a partir do incômodo dele com a realidade triste das pessoas longe de Deus, é que ele vai falar sobre o caminho da salvação. Por isso que a primeira lição desta noite, para mim e para você que professamos Jesus como nosso Salvador, é que nós precisamos nos indignar mais com as pessoas à nossa volta. Nós precisamos nos importar mais com as pessoas à nossa volta. As pessoas que não conhecem o caminho verdadeiro de Deus, elas estão no caminho da ilusão. Religiões vazias, ilusórias, caminhos de perdição. Elas estão a passos largos para a condenação eterna da sua alma. E infelizmente nós conseguimos conviver diariamente com essas pessoas sem nos importarmos, nos indignarmos e nos entristecermos com a situação terrível de trevas que vivem os nossos parentes, que vivem os nossos professores, que vivem os nossos vizinhos, que vivem os nossos colegas. Conseguimos conviver como se tivesse tudo bem. Diferente de Paulo, que ao observar que a vida destas pessoas estava perdida, condenada, e que eles viviam na idolatria, na confusão, na perdição, ele se move por dentro, sofre, se indigna, reage, e deste sentimento de se importar com a miséria das pessoas, ele vai tomar a ação de falar para elas sobre o caminho da salvação. A primeira lição dessa noite é que se nós continuarmos a conviver com as pessoas à nossa volta, sem nos importarmos com a perdição delas, se nós continuarmos a conviver com as pessoas como se estivesse tudo bem, como se elas não fossem perdidas, nós não vamos realmente evangelizá-las pelo caminho da verdade. Mas se nós pudermos nos indignar, nos importar, sofrer por elas, se importar com a situação de trevas e escuridão à nossa volta, então talvez nós sejamos empurrados a uma ação no sentido de oferecer-lhes a luz. Verso 17, acompanhe comigo. Por isso, olha lá, por isso, quer dizer, por causa de se importar com essas pessoas, Paulo discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus,
bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Veja o que diz o verso 17. Paulo falava do evangelho em todo lugar e para todas as pessoas. O texto diz que quando ele encontrava judeu religioso, ele falava. Quando ele encontrava grego prosélito, ele falava. Mas quando ele encontrava alguém que não era religioso ou que era religioso de outra coisa, ele também falava. Então a segunda lição do verso 17 é que evangelização é para todo tipo de pessoa, em todo tipo de lugar. Nós temos que falar do Evangelho de Jesus Cristo para todas as pessoas que Deus colocou à nossa volta, em todas as oportunidades que Deus nos der, cada uma ao seu tempo e do seu jeito. Nós não escolhemos a quem nós anunciamos a salvação de Cristo e a quem nós vamos nos omitir e omitir a luz de Cristo. Nós fazemos e devemos fazer como Paulo, falar sobre a verdade a todos que nos encontrarem, sejam religiosos, perdidos na religião do engano, sejam ateus, sejam professores doutores, sejam parentes queridos, eles haverão de ouvir sobre a verdade, a única verdade. Verso 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então nós vemos aqui que quando Paulo fala de Jesus, alguns filósofos, algumas pessoas tidas como inteligentes, né, capazes, perguntam, estranham e dizem, o que esse camarada está dizendo? E o que ele responde? E o que o texto diz? Que ele fala sobre Jesus Cristo e fala sobre a sua ressurreição. O centro da mensagem de evangelismo é Jesus Cristo e a sua ressurreição. Jesus Cristo, o Filho único de Deus, que morreu pelo pecado do mundo, mas que ressuscitou e venceu a morte, e então ressurreto vive para sempre, diferente de todos os líderes religiosos que morreram e mortos estão. Jesus é diferente porque ele é o próprio Deus. Então, quando você pensa na mensagem da evangelização, quando você pensar sobre o conteúdo central, qual é o assunto da conversa? O assunto é Jesus Cristo e Jesus Cristo vivo para sempre. Morto na cruz, ressuscitado ao terceiro dia e vivo para sempre. Então, Jesus tem que ser o centro da conversa do evangelismo. Tá certo? O centro da conversa do evangelismo não é a religião do outro. O centro da conversa do evangelismo não é o sistema religioso da sua igreja. O centro da conversa do evangelismo é a pessoa de Jesus Cristo e a sua ressurreição sobre os mortos, que é a maior prova de que ele era realmente o enviado de Deus, posto que nenhum outro homem jamais ressuscitou e este historicamente o fez. Verso 19, siga aí. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Verso 20, você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Então veja que eles chamaram Paulo para uma entrevista. Verso 21. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão ouvir e falar as últimas novidades. Verso 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andei
pela cidade e observei cuidadosamente os seus objetos de culto. E encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Então, eles eram tão religiosos, mas tão religiosos, tão místicos, tão envolvidos, que eles tinham até um altar ao Deus desconhecido, o Deus que eles não sabiam quem era. Atente bem no que lemos no verso 22 a 23. Note, a mensagem de Paulo é absolutamente direta e simples, não é? A mensagem de Paulo é absolutamente óbvia, clara. Ela não é rebuscada, ela não é elaborada, ela não é intelectualizada. Paulo não está discutindo em detalhes a religião dos atenienses. Paulo não está derrubando em detalhes e argumentos elaborados a religião dos atenienses. Paulo está apresentando a mensagem da verdade, para que a mensagem da verdade confronte a mentira com que essas pessoas vivem nas suas religiões. Não há aqui um esforço intelectual extremo, ainda que Paulo fosse um intelectual de valor. Ele prefere, ao invés de fazer 3 horas de discurso intelectualizado, provando que a religião do outro não presta, ele prefere, parece-me, 5 minutos afirmando a verdade de Jesus e da sua salvação. A lição aqui é muito interessante, é uma lição libertadora. Não é o seu argumento que vai converter os seus parentes, não é o seu argumento, é a verdade da mensagem, porque ela é viva, porque ela é divina e poderosa. Não é o seu argumento que vai derrotar os seus professores intelectuais. Não é a argumentação que convence e converte ninguém. Não é o poder do seu argumento, o poder do seu conhecimento. Não é a sua habilidade intelectual diante das pessoas que estão à sua volta. É a mensagem, a verdade. É entregar a verdade. Você apenas precisa entregar, como um carteiro que pega o pacote e entrega o pacote, e a pessoa desembrulha esse pacote, e o poder que há na mensagem, pela ação do Espírito Santo, é que vai converter o coração das pessoas à sua volta. Aquiete-se. Não é porque eu sei mais, o outro sabe menos. Não é sobre vencer o argumento, não é sobre conhecer a religião pagã e destruí-la com argumentos. É sobre apresentar Jesus Cristo. É sobre entregar a mensagem. É sobre confiar no poder vivo da mensagem do Evangelho. Que é viva, porque é a verdade. E essa verdade, quando ela é anunciada, e quando ela condena, porque as pessoas não aceitam, ela cumpre o seu papel, que é de condenar. Essa verdade, quando ela salva, pelo seu poder de salvar, pela vontade de Deus, ela também cumpre o seu papel, que é também de salvar. Não depende da capacidade do meu argumento, depende da minha vontade e da minha coragem de entregar a mensagem e de deixar que Deus faça a obra, vivificando a verdade que é Jesus, o Salvador, o único Salvador. Então, não perca tempo com discussões intermináveis, não sofra dizendo, eu não sei o que dizer, porque o meu parente é muito inteligente. Entregue a verdade, apresente a verdade, ofereça a verdade e clame a Deus para que o Espírito Santo o processe, porque é uma obra milagrosa que somente Deus pode fazer. Não é o poder
do argumento elaborado. É a verdade contida na mensagem. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Nesse momento eu quero propor que a mensagem ela é simples. Ela tem 3 coisas que você precisa dizer. Então, se você se convence nessa noite que você pode ser um evangelista eficaz, se você tem coragem, se você tem disposição, 3 coisas simples você vai entregar para os seus parentes. Você vai entregar para os seus professores. Você vai entregar para os seus amigos. Você vai entregar para os seus vizinhos. Você vai entregar para os seus colegas de trabalho. Você vai entregar para todos aqueles que se aproximarem de você e te derem uma oportunidade. 3 mensagens, 3 frases que são descritas a partir do verso 24. Primeira mensagem que você vai dizer: Deus é o Criador e o Senhor de todas as coisas, e não há nenhum outro Deus além dele. É isso que você vai dizer. Olha, querido amigo, Deus é o único Deus. Ele criou tudo e Ele sustenta tudo. Não há outro Deus além deste Deus revelado nas Escrituras. Essa é a primeira parte da mensagem. Durma com isso. Desembrulhe. Escolha. Mas eu preciso lhe dizer, não há outro Deus além deste Criador do universo, que mantém todas as coisas segundo o seu grande poder. Há um Deus. Veja o verso 24, o anúncio. Olha o anúncio de Paulo. O Deus que fez o céu, que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Viu o que ele disse no verso 24? O Deus que fez o mundo, ele é real. Não é uma criação religiosa. Não está representado nas imagens. Não foi criado por um ser humano. Não é um sistema religioso. Ele é real. Ele é pessoal. Ele é criador do céu e da terra. Não uma criação religiosa de uma igreja ou de um sistema religioso que se representa por imagens ou por crendices de um ser humano comum. Ele é real. Deus existe e Ele criou todas as coisas. É isso que Paulo está dizendo para os entendidos e inteligentes da cidade de Atenas. Verso 25. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Então o que ele diz no verso 25? Esse Deus que criou tudo, Ele que mantém tudo. Tudo existe por causa dEle. Tudo foi feito por Ele. Tudo subsiste porque Ele quer. Ele é controlador e Senhor de tudo. Não é uma criação de um ser humano e da sua representação. Verso 26, de um só, Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Então observe como Paulo aponta a criação e defende com clareza: foi Deus que criou todas as coisas. Ele é o único Senhor e Ele é o que controla tudo o que existe. Há um Deus real. Verso 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele.
Veja no verso 27 e no verso 28, Paulo diz que esse Deus que criou todas as coisas e que mantém todas as coisas é pessoal e se revelou à humanidade. Não é isso? Ele não é um Deus distante, ele não é uma energia, ele não é um poder impessoal, ele não é uma gosma, ele não é um sentimento, ele não é um esforço humano, ele não é uma muleta para os problemas, ele é real, pessoal. E o texto diz no verso 27, ele se expôs, ele se revelou, ele se mostrou, ele veio atrás da humanidade, através da obra da criação. A criação revela, como diz a palavra de Deus, que há um Deus poderoso e criador. Então, primeira coisa que você vai dizer para as pessoas que você ama e que você se encontra é: há um único Deus criador do céu e da terra, que é Senhor de tudo. Ponto final. Segunda parte da mensagem de evangelismo simples e eficaz. Segunda parte da mensagem, verso 29. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Verso 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Viu aí o que Paulo disse? Para aqueles entendidos, para os filósofos, para os professores, para os doutores, para os poderosos, para os inteligentes, que ele disse: Deus teve paciência com vocês, mas agora o que Deus diz é o seguinte: arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se. A segunda parte da mensagem é muito simples. Você olha para a pessoa e diz: você é um pecador e você precisa de salvação. Você é um inimigo de Deus. O texto diz que Deus exige que você se arrependa, porque você está em estado de inimizade com Deus. E por isso será condenado, porque não é justo nos seus caminhos e nega a divindade de Deus. Então você é inimigo de Deus, você é pecador, você precisa de salvação. Você precisa de um jeito para ser amigo de Deus. Porque se você não se resolver como amigo de Deus, Deus vai cobrar a conta. Porque o texto diz que Deus ordena o arrependimento. Ordena o arrependimento, que todos deixem os seus ídolos do dinheiro, das posses, do sexo, da beleza, das pessoas, das religiões, e apenas amem e sirvam o único que é digno, que é o Criador do universo. É essa a mensagem. Número 1, Deus é real, poderoso, Criador. Número 2, você é inimigo de Deus e pecador, e você precisa de salvação. Você precisa de salvação. Deus exige o seu arrependimento. Terceira parte da mensagem redentiva do Evangelho. Verso 31. Pois Deus estabeleceu um dia que haverá de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, falando sobre Jesus. E deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Veja o que Paulo diz para eles. Deus vai chegar um dia e vai julgar a sua vida. Se você não tiver uma vida 100% limpa e justa, você será condenado à condenação eterna. E é óbvio que as pessoas deveriam de dizer: mas eu não consigo ter uma vida 100% justa e limpa. Então o que Deus oferece?
Jesus Cristo para pagar os seus pecados. O que ele diz? Deus haverá de julgar o mundo através de Cristo. Então haverá um julgamento que passará por Jesus Cristo. Quem crer em Cristo como único Salvador será salvo e feito amigo de Deus para sempre, por causa dos méritos de Cristo na cruz. Salvo através de Cristo, no nome de Cristo, por causa de Cristo, não por mim, nem pelo meu esforço. Mas quem passar por Cristo, ouvir essa mensagem como dessa noite, e não aceitar Jesus como o único e o suficiente Senhor da vida, será condenado por negar a cruz e a salvação de Cristo e por viver longe de Deus nos seus próprios pecados, com outros ídolos. Então a terceira parte da mensagem é você dizer para a pessoa que você ama: Jesus é o único caminho para a sua salvação. Só Jesus Cristo, suficiente, único. Se você se arrepender e você disser eu aceito Jesus, e você tiver o compromisso de viver para Ele, Ele haverá de levá-lo à presença de Deus limpo, através dos méritos dele naquela cruz. Jesus é o único caminho para a sua salvação. É isso que Paulo está dizendo para esses inteligentes da cidade de Atenas, de maneira simples, de maneira direta, de maneira clara, sem argumentos elaborados, só que com o quê? Com coragem. Com coragem e com disposição. Então, mensagem composta por 3 partes. Parte número 1, Deus é o Criador de tudo e é Senhor de todas as coisas. Não o ignore, Ele existe, é real. Número 2, você é inimigo de Deus e precisa de salvação, de redenção, de libertação. Mensagem parte 3, Jesus é o seu Salvador, único e suficiente. Se você crer nele, ele levará diante de Deus a sua causa e você será salvo, limpo, novo, filho de Deus. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que é viva. Essa é a mensagem que é poderosa. Essa é a mensagem que enfrenta o inferno, o diabo, a maldade, as trevas, e ilumina e liberta. Essa é a mensagem que salva, essa é a mensagem que condena quando as pessoas não querem. Essa é a mensagem de Deus, que Deus colocou na sua boca, no seu coração, na minha boca, no meu coração, para nós dizermos para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, para os nossos amados, para os nossos professores, para os nossos conhecidos, para o entregador de gás, em todas as oportunidades que nós tivermos. Há um Deus, você é inimigo dele e Jesus oferece a salvação. Mas você precisa se arrepender e crer que ele é suficiente Salvador. É uma mensagem simples, é uma mensagem eficaz, porque ela é poderosa em si mesma. Não é dependente de argumentos de compreensões elaboradas. Não é. É viva. Ela é viva. Ela tem que ser entregue. Apenas entregue. E quando você entregar esta mensagem para as pessoas que estão à sua volta, tendo coragem e vontade, a partir da sua indignação e tristeza, 3 coisas acontecerão como consequência. Você diria, o que vai acontecer comigo se eu falar isso? 3 coisas podem acontecer, que são as mesmas coisas que aconteceram com Paulo. Quer saber o futuro dessa conversa? Deus existe, você é pecador, Jesus é Salvador. Quer saber? 3 possibilidades. Verso 32. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. E outros disseram, a esse respeito nós vamos te ouvir outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Verso 34. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com ele. Qual que foi o fruto da mensagem de Paulo?
Alguns zombaram, viraram as costas, certo? Então deixe-me dizer que quando você falar Deus existe, você é pecador, Jesus é Salvador, alguns virarão as costas. Não aceitarão, zombarão, farão pouco caso, e isto será usado no julgamento deles no céu. A chance que eles tiveram e as costas que eles viraram. E será cumprida a vontade soberana de Deus através do seu evangelismo. Alguns zombarão. Nem todos aceitarão. Mas o texto diz que alguns disseram para Paulo: vamos conversar de novo. Me explica direito. Então, quando você falar de Jesus, pela graça de Deus, talvez alguns se interessem e digam: vamos conversar mais. Você me dá um livro? E aí é a hora que você diz assim: vamos à minha igreja ouvir mais a respeito. É aí, depois de anunciar. Agora vamos ouvir mais a respeito. Vamos lá. Quer um livro? Quer uma explicação? Quer falar com o pastor? Aí eu não, né? Depois da verdade viva. Então algumas pessoas vão querer saber mais. Algumas pessoas vão perguntar. Algumas pessoas vão topar ir à igreja, topar ler o livro. E a situação se encaminha. Você dá a sequência, né? Agora fez uma pergunta muito difícil. Então você pede ajuda, né? Traz alguém, busca a resposta. É possível então que algumas pessoas sigam com a porta aberta e você siga com a explicação do evangelho. Ainda que a mensagem tenha sido colocada. Mas tem um terceiro grupo. E o texto diz: alguns homens creram. E homens importantes como esse Dionísio. E uma mulher também importante como essa Dâmaris. O que significa que o Espírito Santo pode tocar aquele coração duro e abrir os olhos cegos e salvar pela sua proclamação simples e poderosa da mensagem de que há um Deus, você é pecador e Jesus é o Salvador. Pela ação do Espírito, no poder da mensagem, alguns haverão de crer. E você será usado como instrumento de Deus para tirar as pessoas da condenação eterna. Você será instrumento de Deus para abençoar a vida das pessoas que estão à sua volta. Você será usado porque você teve vontade e coragem de dizer a verdade sobre o Evangelho para as pessoas que Deus colocou. Então, alguns não vão crer mesmo. Alguns vão querer saber mais e alguns crerão. E então se ajuntarão à fé. Eu termino com duas aplicações. Primeira aplicação para você que é crente. Você que já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Você que já disse: eu sou teu Senhor e quero viver para ti. Que Deus lhe ajude a evangelizar. Que Deus lhe convença a evangelizar. Meu irmão, evangelizar não é convidar para vir à igreja. Evangelizar não é convidar para vir à igreja. Evangelizar é falar que há um Deus, que você é pecador e que Jesus é o Salvador. E como desenvolvimento dessa mensagem, apresentar-lhe o corpo de Cristo. Não terceirize a evangelização para o pastor, nem para a igreja. A função é minha e sua. Evangelizar não é falar sobre os benefícios de Jesus para a sua vida. Aceita Jesus que você vai ser bem-sucedido. Se você aceitar Jesus, o vício acaba. Se você aceitar Jesus, você fica rico, com saúde, o marido volta. Você aceita Jesus que a sua vida vai melhorar. Isso não é evangelizar? Isso não é evangelizar? Isso pode ser consequência da ação de Deus. Deus permita que seja. Mas essa não é evangelização. A evangelização é o Deus lhe chama ao arrependimento através de Cristo, porque você vai
para a condenação eterna, porque você nega Jesus como seu Salvador único e nega obedecer a Deus. Isso é a mensagem. Não é sobre ganhos nessa vida, é sobre a eternidade. E quem sabe então Deus traga o bônus, que é viver nessa vida sob a sua graça, e graças a Deus Ele tem feito isso. Evangelize, Deus tenha misericórdia de mim e de você. E a partir dessa noite, Ele desperte a necessidade, o incômodo, para nós falarmos para as pessoas acerca do Deus Criador, do pecado delas e da obra maravilhosa de Cristo. E a segunda aplicação é para você que está me ouvindo e que nunca teve um encontro com Jesus Cristo. Veio a essa igreja nessa noite, ouviu já alguma coisa, escute-me, mas escute-me com clareza. Melhor do que me ouvir, ouça a própria palavra. Você é pecador, inimigo de Deus, e a sua justiça não é capaz de levá-lo ao céu. Não há nada que você possa fazer nessa vida que vai lhe fazer chegar a essa presença de Deus e ser recebido. Você vai para a condenação eterna se você não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a boa notícia é que nesta noite, Deus lhe oferece a salvação. Deus lhe oferece o perdão. Deus lhe oferece a mão. Deus lhe oferece a amizade, a filiação. Basta que você entenda a sua culpa. Reconheça Deus como o Criador do universo, o Todo-Poderoso. E diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, me aceita na sua casa. Me aceita como seu filho. Me lava, me renova, me liberta. Deus ainda abre, nesta noite, a mensagem da salvação para você. E seria muito triste se você saísse daqui negando a possibilidade de ter os seus pecados perdoados, de ser lavado pelo Espírito Santo, adiando essa possibilidade, ou raciocinando por outro sistema religioso que não a verdade revelada na palavra. Olhe, meu amigo, mais uma vez, pela misericórdia de Deus, através de lábios impuros e terríveis, Deus lhe envia a mensagem dizendo que Ele é todo-poderoso e que você é pecador, mas que Ele lhe estende a mão através da morte do próprio Filho e que essa morte é suficiente se você se arrepender e se entregar para esse Jesus e fazer dele o Senhor da sua vida. Eis o Evangelho simples, eis o Evangelho eficaz. E nós, como servos de Cristo, suplicamos para o Espírito Santo derramar a sua graça nessa noite sobre a sua vida. Para que você conheça a nova vida que há em Cristo e a certeza da vida eterna ao lado dele. Tudo para a honra e glória do seu santo e próprio nome. Porque não há nada, nem maior nem melhor do que ele. Por isso a mensagem está proclamada nessa noite. Que Deus tenha graça. Oremos. Tome um momento diante de Deus. Quem sabe para orar pela sua vida, pedindo que Deus lhe faça mais corajoso e mais disposto. Quem sabe para orar para a vida de alguém que você ama e que não o conhece. E quem sabe para aceitar Jesus de uma vez, no poder do seu Espírito. E então experimentar o reino dos céus. Agora. Agora. Senhor, nós pedimos perdão pela nossa covardia, pelo nosso medo, pela nossa ocupação, ilusão, porque não temos proclamado a Tua mensagem para as pessoas que o Senhor tem colocado à nossa volta. Pedimos perdão por essa vida miserável, de conhecer o grande tesouro e de guardá-lo para si mesmo, pelo medo que temos dos homens, e então somos indispostos a confrontá-los com a verdade que pode transformar a vida deles. Tenha misericórdia de nós.
Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha piedade e misericórdia de nós. Povo teu, calado, ocupado, improdutivo. E encha-nos do fogo do Espírito, para que a mensagem vaze além de nós mesmos. E quando anunciarmos, tenha misericórdia dos que ouvem, e pelo teu poder salva, pelo teu poder liberta, pelo teu poder alcança os nossos familiares que nós amamos, os nossos vizinhos, os nossos colegas, professores, segundo a tua vontade, segundo o teu tempo, tenha misericórdia deles. Usa a nossa mensagem, usa-nos pequenos como somos e derrama do teu poder. E além de nós, que o Senhor salve, que o Senhor opere o maior milagre, salvar, libertar da morte, ser amigo de Deus. Abençoa-nos nos teus caminhos, Senhor. Tenha misericórdia de nós e dos que estão perdidos e leva-nos além, pelo teu Espírito, pelo teu poder, pelo teu nome, pelo nome precioso de Jesus e para a glória do teu santo nome, Criador do universo, Senhor nosso, nosso Salvador. Amém.